Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje vamos falar de Israel Adesanya. O Adesanya que vem aí desde a luta dele contra o Will Romero, que foi, convenhamos, uma luta péssima, não agradando a todo mundo, né? Nos últimos 5 combates ele teve várias lutas mornas, por exemplo, contra o Romero, contra o Vettori e na última luta dele contra o Whittaker, que não tá agradando os seus fãs. Isso levou, na verdade, o Michael Chandler a se manifestar sobre essa última apresentação do Israel Adesanya quando ele enfrentou o Robert Whittaker, onde ele basicamente critica o Adesanya por falar: poxa, você acabou de receber uma grana violenta, você acabou de renovar o seu contrato com o UFC. Para de fazer sparring e luta. É basicamente isso que ele falou. Se exponha mais. Mas aí ele até corrigiu no tweet posterior, falando assim: olha só, eu não tô dizendo para ele se expor igual um idiota, para ele ir para cima igual um maluco e não ter uma estratégia de luta. Mas ele precisa se expor de alguma forma, ele precisa pegar mais chances ali. Porque quando ele luta de forma segura assim, fica chato. E é um tópico no mínimo interessante de quando você vê que lutadores, principalmente campeões, que quando vão conquistando o cinturão e vão defendendo esse cinturão, você vê que de fato alguns deles, à medida do tempo que vai passando, existe uma necessidade e uma vontade desses lutadores, obviamente é natural, de defender o status quo, que é: eu sou o campeão, eu não quero perder esse posto, eu sou o cara mais visado da categoria, o meu jogo está sendo mapeado a todo momento e eu sou o objetivo de vitória de todo mundo que está atrás de mim. Então, é uma situação que é engraçado, eu acho que a gente pode debater aqui agora sobre outros campeões, mas eu entendo quando um campeão joga de forma mais segura, apesar de eu achar que realmente você tem que pelo menos fazer alguma coisa, ser um pouco mais agressivo, mostrar um pouco mais, mas é compreensível que quando você está no maior posto do mundo, você é visado demais. E é compreensível que você também não fique dando a cara a tapa o tempo inteiro e acabe perdendo esse cinturão. Pois é, primeiro que para você chegar nesse status em que a galera começa a avaliar e fala assim: nossa, fulano tá ficando meio frouxo, fulano não tá mais apresentando o jogo que tinha antes, não é mais o mesmo, você tem que defender pra caramba. E isso, por si só, já é uma mega barreira que nem todo campeão consegue chegar. E você tem alguns campeões que vão até o final e morrem guerreando, e tem outros que vão diminuindo o ritmo. O Israel Adesanya, você vê, nos últimos 5 combates, ele teve um nocaute em cima do Paulo Borrachinha, mas ele teve a luta com o Romero, que foi uma luta péssima. A luta contra o Vettori foi até uma luta interessante, ele mostrou umas fintas ou outras ali. A ameaça que era o Vettori de levar ele pro chão acabou não se concretizando, e ele teve uma vitória, mas muita gente falou assim: cara, eu esperava que ele fosse nocautear o Vettori. Pô, ele nocauteou o Paulo Costa e o Vettori não. E a luta contra o Whittaker, muita gente achou a mesma coisa, falou assim: cara, você tem que ir mais pra cima e tal. E contra o Blachowicz ele acabou perdendo. Então, num retrospecto recente, dá pra você avaliar o Adesanya e falar assim: olha só, quando você se tornou campeão eu esperava outra coisa. Você falou que ia enfrentar o Whittaker, queria fazer muito pior do que da primeira vez, e apresentar essa luta. Então, outros campeões que acabaram tendo uma análise parecida. A gente pode citar, por exemplo, o próprio John Jones. As últimas lutas do John Jones nos meio pesados, todo mundo falava: ele não é mais o mesmo, ele não consegue. E aí, também tem, o cara tá lá há muito tempo, no topo há muito tempo, como a Helena falou, todo mundo mapeando o seu jogo, e o cara também vai ficando mais desmotivado. Pra quem tá chegando, é a luta da vida. Pra aquele cara, é só mais uma quinta-feira, é só mais uma luta, né? A gente teve também José Aldo, outro cara que a galera falou assim: não, depois que ele se tornou campeão, ele não tem mais o sangue nos olhos, tá perdendo isso. Agora, tem uns campeões que vão ficando cada vez mais tensos, como por exemplo a gente tem Kamaru Usman, que tá lá na sequência de vitória e nas últimas lutas não tem ficado mais frouxo, tem ficado mais sinistro. Anderson Silva, por exemplo, que foi no Bang Bang, usando foi pro infight até morrer, né? Então, tem coisas que levam para um lado, tem coisas que levam para o outro. Eu acho que você pega esses exemplos, por exemplo, de lutadores que não seguraram o jogo, né? Foram para cima o tempo inteiro, né? Por exemplo, Anderson Silva realmente, até ele começar aquela sequência de derrotas ali pro Chris Weidman, é um cara que tava brincando, que tava fazendo o seu jogo, que tava tentando nocautear, tinha finalizações, tinha nocautes. O Anderson Silva se comportava daquela maneira que você esperava que o Anderson Silva iria se comportar, né? E você pega, por exemplo, outros nomes, que lutadores que também conseguiram chegar longe. E esse é um negócio interessante, né? É aí que a gente percebe, nessa hora que a gente percebe o quanto é difícil fazer uma sequência grande de defesa profissional. Não existem muitos exemplos aqui pra gente dar pra vocês. E tem 2 aqui, na verdade, que são interessantes, que é o Joshua Pierre e o Demetrius Johnson, que são 2 lutadores que você pode achar chato, você pode não achar dos mais empolgantes, mas eles foram até perder o cinturão ou aposentar, no caso de Joshua Pierre,
fazendo o que eles faziam. Né? O Georges St-Pierre nunca foi um nocauteador nato, nunca foi um cara que dava nocautes sensacionais, né, que ia pra cima, mas era um cara extremamente inteligente. Desde o início da carreira dele, o Georges St-Pierre era o seguinte: o cara é bom na trocação, eu quedo. O cara é bom na queda, eu fico na trocação. E ele sempre usou essa estratégia e sempre fez isso, até a última luta dele dentro do UFC. Então, ele sempre foi muito condizente com a entrega que ele dava. Era chato pra muita gente? Era, mas era aquilo ali que você ia ver. O Georges St-Pierre ia se apresentar naquela noite, você ia ter o Georges St-Pierre se apresentando. Demetrious Johnson a mesma coisa. Era um cara completo pra caramba. Então você via lá que, até pouco tempo antes dele perder a luta pro Cerrudo, ele tinha 2 finalizações em 2 lutas anteriores. Tava lá entregando o tempo inteiro, tentando nocautear, tinha TKO, inclusive, coisa que não era normal na carreira dele. Então, ele tava lá entregando. Agora, você pega, por exemplo, o exemplo do José Aldo que o André deu, né? Cara, o Aldo, e eu acho que isso é um ponto interessante que a gente pode fazer um contraponto aqui. Normalmente, você vê que lutadores que são mais completos, eles conseguem entregar mais que lutadores que são mais limitados ou que não entregam tudo que podem dentro do octógono. E eu digo isso porque o Aldo é completo. Ele tem jiu-jitsu, ele é um cara faixa preta, ele se vira bem no chão, mas o Aldo não usa o jiu-jitsu. O Aldo não usa por livre e espontânea vontade a queda. Ele não é o cara que vai tentar te quedar para tentar finalizar essa luta. Então ele usa só a trocação. E por causa disso, você vai ficando mais velho, você vai usando só a trocação, vai tendo lutadores mais novos chegando, mais habilidosos. E o Aldo começou a parar de ser aquele cara extremamente agressivo para um lutador muito mais visceral do ponto de vista de inteligência. Lutador muito mais cadenciado, usando os jabs, usando direto, saindo, usando menos os chutes para acabar não se expondo à queda. Então você vê que o Aldo, a partir do momento que ele foi avançando, ele foi ficando mais cauteloso. E isso, na minha opinião, é claramente para evitar perder o cinturão. Ele podia manter ainda aquele cara agressivo pra caramba, indo pra cima, para tentar matar. Mas o jogo que ele apresentava ali dentro não dava talvez a segurança que, por exemplo, o Georges St-Pierre tinha e um Demetrious Johnson tinha de tentar fazer alguma coisa diferente. Beleza, eu vou me arriscar aqui, mas se der problema eu posso levar a luta pro solo. Pois é, aí o cara mais completo acaba se destacando e a gente tem que falar. O Israel Adesanya não é completo. O Israel Adesanya é um ponto fora da curva, e bem fora da curva, em relação ao jogo de trocação dele, em relação à defesa de queda para não ir pro solo, mas não dá pra você falar que, nossa, se o Adesanya precisar ele vai quedar e vai finalizar. Sinceramente, eu acho que quem tem essa expectativa sobre Israel Adesanya complica. Então, eu acho que falta para esses caras, eles começam a ter o seu jogo mapeado, começam a ter mais dificuldade e vão diminuindo o ritmo. Significa que o Adesanya tá mais frouxo, tá menos corajoso? Eu acho que não. Eu acho que o Adesanya, ele tem mais dificuldade. Eu acho que é isso que tá acontecendo, não é? O Chandler fala lá como se o Adesanya fala assim, pô, o Adesanya, ele poderia ter ido para cima e poderia ter feito mais, ele só fez um sparring, como se tivesse fácil pro Adesanya. Ele que não quis pisar no acelerador. Eu acho que isso é tirar muito mérito dos adversários. Exato. É tirar o mérito do Vettori, é tirar o mérito do Whittaker. Eu acho que o Adesanya, ele não fez mais e não nocauteou porque ele não conseguiu, tá? Então, tem muito desse pensamento de que o cara tá se segurando e tal. Eu acho que ele tá se segurando pra não perder. Ele fala assim, cara, se eu acelerar, vai dar ruim. Então ele não acelera. A dificuldade, nesse caso, é colocado pelo adversário e isso fica mais evidente, fica mais claro quando o cara não é completo ou não traz o jogo completo pro octógono, porque eu sempre tenho que destacar isso, como o Lennon falou, não dá pra dizer que o Aldo não é completo, mas pro octógono ele não traz o jogo completo, ele traz só a trocação. E defendendo um pouco também o Adesanya aqui, o Adesanya tem um jogo de contragolpear. Então, basicamente, você dizer que o Adesanya depende do seu adversário para dar show, querendo ou não. O Anderson Silva tinha esse problema também, tá, gente? Quando o Anderson Silva enfrentava alguém que não ia para cima, que não era o cara que tomava a frente da luta, né? Quando ele pegava esses lutadores, era muito complicado, porque ele não conseguia brilhar da forma que ele brilhava quando ele pegava lutadores que vinham para cima para tentar nocautear ele. Então, tipo assim, eu tô dizendo que é errado, que, tipo assim, que é certo ele também não fazer nada? Não. Obviamente, o lutador completo, na minha opinião, se ele se encontra numa posição dessa, ele tem que se adaptar. Ele tem que tentar ir pra cima, ele tem que... Porque senão a luta vai ficar, por exemplo, a luta do Romero. A luta do Romero foi horrível. Se alguém achou essa luta do Whittaker chata, não veja a luta do Romero, você vai dormir. Porque era o Romero andando por um lado e o Whittaker andando pro outro. E ninguém fazendo nada, ninguém se encostando. Quase mal, eles saíram na mão ali dessa luta. Então, o Adesanya precisa também que o adversário tome essa iniciativa. Eu falei, é um erro dele? Ele precisa se adaptar nessas situações. Quando ele se encontrar nessa posição, ele tem que pensar em alguma coisa, porque até aí ele pode arriscar perder o cinturão dele. Porque se o outro cara faz um pouquinho a mais e ele não fez nada, ele perde. Mas
Lembrando, o adversário conta, tá, gente? Muita gente falou, poxa, o Adesanya é culpado dessa luta com o Whittaker ser chata. Gente, o Whittaker também é culpado. O Whittaker tomou uma postura bem diferente que ele fez na primeira luta dele. Compreensível. Porque da primeira vez ele foi nocauteado. Só que a postura que o Whittaker tomou para tentar evitar esse nocaute foi uma luta mais cadenciada, como a gente falou que ia acontecer. E, obviamente, não era uma luta muito sensacional. Ele tentou fazer as quedas, que também não são lutas muito legais de ver. Então, o adversário, ele também fez com que a luta não fosse sensacional. Precisa de 2 lutadores para fazer uma luta da noite, meu amigo. Dificilmente você vai ver um lutador só ganhando bônus de luta da noite. Os dois têm que entregar de alguma forma. Então, eu entendo o Adesanya, eu entendo também a vontade dos fãs de ver o Adesanya fazendo o que ele faz de melhor, que é nocautear, que é ir pra cima, que é dar esse show, e acaba frustrando o fã. E vai lá pra ver o Adesanya fazendo o que ele faz de melhor e sendo uma luta chata, sendo uma luta morna. Você tem essa pressão em você quando você se torna campeão e você começa a alavancar esse status de potencial lenda de uma categoria que o Adesanya tá com essa aura hoje. Então, e não tá chegando gente que bate fraca aí não, né, amigo? O Poatan tá chegando e vai colocar a prova, porque o Adesanya não é igual o Whittaker, ele vai pra cima pra tentar nocautear. Então, eu entendo, é uma situação complicada. Como vocês podem ver, como a gente falou aqui. O Adesanya não, o Poatan vai pra cima, O Poatan vai pra cima, isso. E, obviamente, o Adesanya vai acabar vai fazer alguma coisa. Então, como vocês podem ver, não é regra. Não é todo campeão que chega lá, consegue fazer muitas defesas e diminui. Mas, com certeza, é uma tendência, sim, de alguns lutadores que não costumam ser tão completos ou não entregar tanto do octógono, a serem um pouco mais receosos, a segurar mais a barra, porque quando o jogo fica um pouco mais limitado ali dentro, ele precisa fazer isso para segurar, porque eu concordo, cara. Se eu tô com o cinturão, eu não quero perder o cinturão, eu quero ser campeão por mais chato que eu seja. O John Jones estava nessa vibe. Você pode achar que eu perdi a vontade, irmão. Eu tô com a cinta aqui, eu tô ganhando meu PPV, eu tô aqui ainda. Então, eu torço para que isso mude, para que os lutadores entreguem mais, sejam meio malucos igual o Chandler, assim, porque eu gosto de ver. Mas é compreensível. Pois é, a gente tem que levar em consideração as expectativas, né? Muita gente compara o Adesanya com o Anderson, e o Anderson fez o que o Anderson fazia no jogo de trocação até a hora que não deu, até a hora que ele foi nocauteado por uma bobeira, depois quebrou a perna, a idade chegou, coisa ficou ficando complicado para ele. O Adesanya não quebrou a perna, ainda não perdeu, e a galera queria, não perdeu nos matches, e a galera queria que ele continuasse dando show, assim como o Anderson fez. Eu acho que criou-se um paralelo e o Adesanya não tá entregando esse show todo. Tá conseguindo as vitórias, mas não tá entregando o show. Então a expectativa do pessoal tá sendo frustrada e o pessoal tá achando que ele tá dando uma amarelada, uma afrouxada aí. Mas vocês acham que o Adesanya tá afrouxando? Vocês acham que a categoria tá ficando mais difícil? O que vocês acham que tá acontecendo? Coloca aqui nos comentários. Quero ver a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais. Até mais.